Que todos os judeus sejam mortos sem dó nem piedade, os moços e os velhos, as mulheres e as crianças. Essa é a história de uma pobre órfã que se tornou rainha de um majestoso império. Essa é a história de um líder político que fez de tudo para exterminar os judeus. Essa é a história de um rei que destruiu os 300 de Esparta. Essa é uma história sobre banquetes. O ano é 484 a.C. e Xerxes, também conhecido como Assuero, é o rei de toda a Pérsia, o que nessa altura engloba também Israel, uma cidade em ruínas. O rei estava dando um banquete infinito a seus convidados, com duração de 187 dias. No último dia, quando ele já estava completamente bêbado, ordenou que lhe trouxesse a rainha Vasti com a coroa na cabeça, para que sua beleza fosse admirada por todos os seus convidados. A rainha recusou cumprir a ordem do rei, o que indica que talvez a ordem tenha sido para ela comparecer ao banquete vestindo apenas sua coroa real, desfilando assim, completamente nua, na frente de todos os convidados do rei. O rei se enfureceu com a recusa da rainha e foi aconselhado a destituí-la do trono e escolher outra para seu lugar. Isso seria um exemplo para as mulheres não desobedecerem aos seus maridos. Então, o rei fez um concurso de beleza em todo o seu império para escolher a sua nova rainha. Mulheres jovens, virgens, lindas e formosas seriam trazidas para a capital e passariam por um ano de tratamento de beleza e dieta. Após ficarem ainda mais lindas, cada uma delas iria passar uma noite com o rei e a que mais lhe agradasse se tornaria a nova rainha. Esther, conhecida também como Hadassa, era jovem, virgem, linda e formosa, e foi uma das moças escolhidas para o harém real. Ela era órfã, mas foi criada por seu primo, Mordecai. Suas famílias foram trazidas à Pérsia durante o exílio, pois faziam parte da nobreza em Jerusalém. Esther era encantadora e conquistava o carinho de todos que a viam. Porém, a pedido de Mordecai, ela ocultou o fato de ser judia. Afinal de contas, ninguém nunca gostou dos judeus e por que fazer as pessoas deixarem de gostar de você, né? Bom, as mulheres tiveram que esperar um pouco por sua noite com o rei, porque ele estava ocupado na Grécia derrotando Leônidas e os seus 300. Mas, assim que retornou, Xerxes teve a sua noite com Esther e ele a amou mais do que a todas as outras, fazendo dela então a sua nova rainha. E para comemorar, ele deu um grande banquete e reduziu os impostos do povo. Mordecai, o primo da então rainha Esther, e quem havia lhe criado, era funcionário no palácio de Xerxes, e um dia ele ouviu 2 guardas planejando assassinar o rei. Mas, quando a sua prima é a rainha, o rei pode tudo, menos ser assassinado. Ele fez essa história chegar aos ouvidos do rei, e os 2 guardas foram enforcados. Porque nessa história as pessoas morrem enforcadas. Bom, então o rei mandou registrarem isso no livro com todas as coisas super importantes que acontecem no meu reinado. E é isso. 5 anos depois, o rei Xerxes colocou um homem chamado Amã como primeiro-ministro da Pérsia, e todos os funcionários do palácio deveriam se ajoelhar diante de Amã. Porém, esse Amã era descendente de Agag, e Mordecai, primo de Esther e funcionário do palácio, era judeu e descendente da família de Saul, e como todo mundo sabe, os descendentes de Saul são inimigos mortais dos descendentes de Agag. Todo mundo sabe. Bom, por isso, Mordecai se recusou a ajoelhar diante dele. Amã ficou furioso com a atitude de Mordecai, e quando descobriu que ele era judeu, armou um plano para eliminar não apenas Mordecai, mas também todos os judeus no Império da Pérsia, vengando assim a causa de seus antepassados. Pode parecer besteira, mas foi esse papo de descendentes que provocou toda a confusão dessa história. Agag era o rei dos Amalequitas na época do rei Saul, por volta do ano 1000 a.C., e Deus ordenou que Saul destruísse completamente esse povo. Porém, Saul poupou Agag, o rei deles, e devido a essa desobediência de Saul, Agag gerou descendentes que então geraram Amã e que hoje quer exterminar os judeus. Então, Amã tirou na sorte, no Purim, o dia em que os judeus deveriam ser exterminados. Eles estavam no primeiro mês do ano e, conforme a sorte, os judeus deveriam ser exterminados no 12º mês. Mas por que esperar tanto, né? Amã usou seu posto de primeiro-ministro para convencer o rei que havia um povo problemático e desobediente em seu império, e que eles deveriam ser eliminados para evitarem maiores problemas. O rei concordou e assinou um decreto dizendo que todos os judeus deveriam ser exterminados sem dó nem piedade, no 13º dia do 12º mês.
Tanto os jovens quanto os velhos, tanto as mulheres quanto as crianças, e os seus bens deveriam ser confiscados pelo Estado. Esse decreto foi enviado para todo o império, e onde foi lido houve terror, choro, jejum e roupas de luto entre os judeus. Enquanto o caos se espalhava por todo o império, a mãe e o rei se sentaram para beber e relaxar. Eles só não sabiam que a rainha Esther fazia parte dos judeus. Bom, era a véspera da Páscoa, e esse ano, para os judeus, provavelmente não haveria chocolate. Será que Amã e Xerxes vão realmente exterminar os judeus? Ou será que Esther e Mordecai farão algo para impedi-los? Saiba mais nesse mesmo canal na semana que vem. Mas para isso, dê um like no vídeo e inscreva-se no canal.